Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui de volta com a continuação da história do nosso Protinha que voltou no tempo e recebeu os poderes de um rei de rank SSS. E mano, nosso protagonista tá poucas ideias, então já deixa o like e se inscreve para acompanhar essa história. Depois que a luta terminou, todos foram levados para a clínica da escola pelo Prota, e a enfermeira com suas habilidades de cura conseguiu tratar todos eles. Ele se machucou, mas acabou saindo bem. Ele mentiu sobre como tudo aconteceu, dizendo que caiu da escada, o que deixou ela confusa, mas ela deixou pra lá, porque provavelmente não era da conta dela ficar perguntando. Agora que ele tá completamente curado, pode ir pra casa, mas a verdade é que isso foi ótimo pra ele, porque ele conseguiu se vingar do Valentão de infância. E ainda por cima, despertou um poder nele. Que sorte, né? Mas ainda tem um problema em tudo isso. A questão da predação. O nível que ele mal conseguiu mudar. Depois de anos e anos se dedicando ao treinamento, depois de uma luta, a habilidade pode ser até de nível F, mas com certeza é mais poderosa que uma habilidade de nível C. Ela pode roubar as habilidades dos oponentes que ele derrota. Mas por que aquele cara, o rei, deu esse tipo de poder a ele? E mais importante, por que o fez regredir? Ele tem um monte de perguntas que precisam ser respondidas. Mas a coisa mais importante que ele deve fazer agora é descobrir mais sobre a predação e como isso funciona. Quando ele chega em casa, faz com que ele sorri, já que depois da morte de seus pais ele ficou com o tio por um tempo e o recebeu de braços abertos na família. Ele entra pensando que o tio vai demorar a voltar do trabalho, então resolve pesquisar habilidades parecidas com essa. Enquanto anda pela casa, percebe 3 caras em cima do Jay, o filho do tio. E ele pergunta por que o moleque não tá na escola, mas aí percebe que o garoto tá mexendo no dinheiro do pai mesmo antes dele voltar. Ele se lembra da época em que esse pestinha queria fazer umas besteiras e saiu com outros valentões e levou todo o dinheiro da casa, o que causou grandes confusões por aqui. O chefe dos valentões levanta e fica surpreso ao ver o primo de Jay em casa tão cedo. E pergunta por que ele não vai dar uma volta. Com certeza não quer se meter nisso. Eles vão pegar o que vieram buscar e ir embora. Então ele deveria agir como um bom inocente que é e se afastar. O Prota olha pra ele, mas depois sorri, porque isso é perfeito, uma oportunidade para ele testar as coisas. E de repente dá um soco no chefe dos valentões, bem na cara, e o derruba, deixando os outros bem surpresos. Aí o Pratinha tenta usar a habilidade de predação, que assusta o chefe, mas quando ele tenta ativar, aparece que a função principal está inacessível no momento. O chefe fica confuso sobre o que está acontecendo, mas o Prota ainda mais perdido, não acreditando que a predação não ativou, ele acaba levando um soco do chefe, chamando ele de maluco, e os capangas deles desferem uma enxurrada de feitiços. Um lança um laço, outro veneno, e o chefe sangra. Esses 3 status vão em direção ao nosso protagonista, que não tem tempo de reagir, e eles atingem ele de uma vez, preenchendo todo o prédio com a luz. Depois disso, o chefe diz como ele teve coragem de enganá-los, agindo como despertado. Foi ele que trouxe isso para si mesmo, que idiota. Mas, infelizmente para os valentões, isso ainda não acabou, pois o uso das habilidades deles foi percebido pela predação, que confirma o uso de todos os efeitos de status e resiste a eles. O Prota diz que é interessante, e antes que o chefe possa se perguntar o que está acontecendo, o Prota envolve o punho dele com pele de pedra e dá um soco tão forte que quebra o chão. Depois de limpar o chão com os valentões, ele pensa no que aprendeu. Agora ele consegue usar a janela de status ainda melhor do que antes, que mostra as informações gerais no respectivo desperto. Mas nem tudo é exibido. Primeiro, sua mana não estava em falta nenhuma, mas a predação não funcionou mesmo assim. Além da descrição normal, deve ter outros fatores, além da mana, que permitem usar a habilidade. E além disso, o efeito passivo da skill também não é mencionado em lugar nenhum, já que ela existe e neutraliza habilidades relacionadas a condições anormais, que levou antes. Bom, ele vai ter que confirmar tudo isso em campo para ver se é verdade. Mas agora, o mais importante é que ele tem que cuidar de outra coisa. Ele pergunta para o Jay o que está se curvando para ele. Ele pergunta o que ele está fazendo. O moleque já responde na hora, depois de ver um espetáculo tão impressionante. Ele ficou profundamente tocado e refletiu sobre suas ações. Agora ele implora por um humilde perdão. Só dessa vez, se tiver que lamber os seus sapatos como um cachorro ou miar como um gato, ele faz o que for preciso. O protagonista está surpreso, porque já sabia que esse cara era uma raposa desde aquela época. Mas pensa que chegaria a esse ponto? Bem, isso não é assunto para agora, porque tem outro incidente rolando hoje. Algo muito maior. Ele perdoa o jovem, que fica muito feliz, mas com uma condição. Eles precisam ir juntos fazer algo em um armazém que se torna uma área restrita. Enquanto isso, 3 despertos olham para o portal do abismo, que está quebrado, e agora toneladas de monstros estão saindo. Isso é um fenômeno onde monstros aparecem assim que o caminho para o abismo se abre. Se deixado sem supervisão por muito tempo assim, vai ocorrer uma quebra de portal. O homem diz que já faz 10 anos inteiros desde a última quebra de dungeon.
mas esse portão se quebrou assim que foi criado, o que é bem estranho. A mulher loira comenta que parece que se não fizerem nada, os monstros vão continuar saindo e eventualmente vão dominá-los. A mulher ruiva pergunta se não deveriam evacuar o bairro, mas o homem diz que está tudo bem, pois eles têm a barreira dele que é Rank B. Além disso, essa é só uma passagem de nível baixo, ou seja, os monstros mais fortes que vão sair dessa porta vai ser só Rank C. Mesmo que consigam passar como fizeram agora, eles são mais que o suficiente para lidar com isso, já que eles são despertos de Rank B. O Prota e o Jay estão correndo pela cidade. O Prota explica para Jay a situação e Jay se perguntando se não está tudo bem, já que o pessoal do controle está ali para salvar o dia. Ele fica chamando o Prota de senhor toda hora, o que o faz pedir para ele parar com isso, mas o Prota diz que ele está certo. O portal que teve a quebra é no máximo de Rank C. O pessoal do controle que é de Rank B não deveria ter problema com esse evento, que vai acontecer sem vítimas. O Jay nota que isso é exatamente o que ele estava dizendo, mas o Prota diz que isso só vale se aquela dungeon for realmente de Rank C. De volta ao portão, o homem da guilda de controle derrota vários monstros que aparecem, mas o cara acha estranho que os monstros fracos como aquele estão quebrando a sua barreira tão facilmente. É aí que ele pensa que talvez a mana que vem da masmorra seja de um rank mais alto. A mulher chama ele porque algo grande está saindo do porto, uma grande besta sai de lá, e com o único grito quebra a barreira que estava bloqueando o gigante ogro, que ri da situação sabendo que esses fracos vão perder suas vidas. O homem só consegue ficar chocado, pois não esperava que a dungeon fosse de nível tão alto, mas depois de pensar um pouco, uma explosão repentina acontece, que acaba os levando. Jay pergunta ao Prota como ele sabe de tudo isso, já que não parece haver monstros por perto, e não houve nenhuma ordem de evacuação do governo. O Pratinha não pode dizer que ele regrediu, então responde que foi apenas intuição, que Jay não aceita como resposta. Mas é aí que eles chegam em uma estrada onde as pessoas estão correndo dos monstros anunciando que o portal quebrou. O jovem nem sabe o que dizer, já que nada indicava que isso ia acontecer. O Prota diz pra ele ir fazer aquilo que eles começaram, porque eles têm outros planos, mais especificamente para se livrar desses filhos da mãe. Enquanto isso, no maior arranha-céu da cidade, um homem diz a alguém que a situação saiu do controle, já que um portão que eles achavam ser apenas de classe C se revelou bem pior, e que infelizmente aquele portal quebrou. E que não há como reforçar, pois os outros despertos estão ocupados explorando o abismo. Então a única solução é que um despertar de Rank A apareça, e ele é a única esperança de sobrevivência. Ele pede ajuda ao Lâmina da Loucura, um herói com lágrimas nos olhos, e diz a todos para aguentarem firme, pois o herói chamado Ryun estava vindo para salvá-los. O único problema do Ryun, rapaziada, é que ele tem aquela coisa, né? Serião da oitava série, que ele se acha o herói, o protagonista de tudo. Então, releve esse cara. Mas então é isso, rapaziada. Já deixa o like nesse vídeo, compartilha aí com os amigos que gostam de manhwa e se inscreve no canal pra você não perder essa história que tá incrível, insana. E cara, eu tô muito ansioso pra ver a continuação desse manhwa e eu vou trazer aqui pra vocês. Podem ficar aguardando aí. Um beijo no coração de todos. Valeu, falou e fui. Tchau.